Agora, e um outro aspecto dessa campanha municipal de 2024 foi a violência, né? Onde se esperava, se imaginava que a gente teria cadeirada de um candidato no... Olha aí a imagem, ó. Vamos, já que estamos numa retrospectiva, olha aí, o Marçal falando no debate da cultura, quando de repente leva uma cadeirada do Datena e aí é preciso ir para o hospital, enfim, olha lá, tá falando, sua mãe não é homem, não sei o quê, vai lá e leva uma cadeirada, o Diogo da Luz. Essa cena foi incrível. Fez lembrar, a gente esquecido, né? Se o Boulos sai um pouco menor do que entrou na campanha, o Datena também, né? Ele não conseguiu protagonizar coisa nenhuma na campanha, não conseguiu trazer um discurso, uma proposta, e no final saiu um pouco menor, tanto que acabou perdendo contratos de televisão e tudo, e me parece não tem mais espaço na política. Mesmo assim, a gente sabe que as coisas mudam, de repente vem uma surpresa. Mas hoje o espaço dele é muito pequeno. Mas eu acho que ele não tem, nem ele mesmo tem interesse em acho que nem teve nessa, né? Acho que ele se perguntava por que eu virei candidato, né? A Raquel e o Sinho sabem bem. Você ser candidato, você, o Holtz também, o Diogo, todos foram candidatos aqui. Só eu, hein? Só eu também nunca fui candidato. É que você é candidato da OAB. Nós não entramos ainda nessa. Calma que a gente vai chegar lá. Você ser candidato, você ser gestor público, você mais presta contas, você mais pede do que qualquer outra coisa. E o Datena não entendeu isso. Ele achou que tivesse um tamanho e as pessoas acabariam se rendendo a ele. Ele não precisaria convencer ninguém. E ele não fez isso. Eu não sei se é soberba, se é falta de leitura, falta de preparo, mas ele não entendeu isso. Na eleição você pede, você se sujeita àquilo, e não são as pessoas que se sujeitam a você. É maravilhoso o que você está falando, Cássio, porque eu já escutei de um parlamentar que eu admiro muito, mas eu não vou falar a autoria, que ele falou: o momento mais humilhante de um ser humano é em época de eleição e de campanha. Você tem que pedir de forma sincera, você tem que mostrar o porquê você está vendendo suas ideias e projetos e que você vai cumprir. Mas ainda falando da cadeirada do Datena, tem o desfecho da cadeirada também foi prejudicial ao próprio Pablo Marçal. Ele mostrou ali que ele provoca, ele tirou do limite o outro adversário e outros adversários, não justificando a agressão, claro que não. Mas por um destempero de controle emocional, o Datena deu uma cadeirada. Ele que se colocou como um personagem provocativo, forte, agressivo, não combinou uma cadeirada fazê-lo ir para um pronto-socorro, com uma ambulância, desfalecido. Então mostrou uma fragilidade que não combinou com a construção da jornada do herói imposta por ele. Mas você sabe uma coisa? Eu acho que depois disso tudo, Ricardo, Wilsinho, o Datena não tem mais vez em campanha majoritária para prefeito, governador, nem senador e tal. Mas se ele se candidata a deputado, eu acho que ele traz ainda um recall, alguma coisa. Também acho. Sim. E aí? Não, deputado sim, majoritário não. Ele saiu no pior, assim, eu acompanho ele há 3, 4 eleições. Tinha 2 que eu dizia que eu era babá dele, almoçava e jantava com ele quase todo dia, tentando convencê-lo a ser senador na chapa das campanhas que eu trabalhava. Mas existe a estrutura partidária, existe a governo de proteção. Ele saiu no pior momento eleitoral e num PSDB que estava a pindaíba da pindaíba da pindaíba. Tá ainda, né? Tá ainda. Saiu num partido que não tem mais estrutura eleitoral para eleger um candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Tanto é que não elegeu nem vereador. Imagina que ia eleger um prefeito. Então ele saiu no momento, final de contrato na Band, no momento onde a audiência já não era do tamanho que foi ao longo dos últimos 8 anos, e sem partido, sem estrutura, sem exército de pessoas fazendo campanha para ele na rua, saiu no pior momento. Agora ele perdeu um ativo aí, né? Porque ele sempre usou isso para negociar, até o contrato dele com a emissora, ele sempre usou isso para negociar eleitoralmente. Eu acho que ele perdeu um ativo nessa história toda. Eu conversei com algumas pessoas
que sabem ali como é que o Datena estava lidando com a campanha, e as pessoas falam que ele estava assim numa preguiça de sair, de ir para a rua, e ia e pegava na mão de meia dúzia de pessoas, já ia embora, assim. Ele não estava muito com aquela vontade, com aquele ânimo, né? E aí, quando chega no resultado das eleições, é aquilo, né? Quem não planta, não colhe. Teve 1,8%. Ninguém imaginava uma votação tão baixa. 1,8% para o Datena, que em eleições passadas, Vilcinho acompanhava, despontava como líder nas pesquisas. Não, Ô Nelson, mas nessa eleição... A gente brigava para ter o Datena na chapa, brigava para ter o Datena. Eu acho que justamente foi isso que pegou ele de surpresa, porque em muitas eleições ele pautava a política, em todos os sentidos. Isso. E acontecia isso, ele era cortejado não só por vocês, como por outros Esse também. negócio de almoçar e jantar quase todo dia com ele é verdade, eu tô falando real. Não é nem só para você estar com ele almoçando, é para ninguém mais estar, não é isso? Não, se ocupa, para não deixar ninguém chegar. E quando chega, você tá perto para escutar. Mas o Datena realmente foi um case interessante, porque em julho do ano passado, 2023, ele era segundo colocado nas pesquisas para prefeito de São Paulo. E ele ficou 4, 5 eleições para se candidatar, e quando se candidata é um fiasco desse absurdo. Eu acho que ele ficava na campanha se perguntando que escolha errada que ele teve. É que ele não contava com o Marçal também, né? O Marçal engoliu os votos que seriam dele com muita contundência. Na eleição do Bruno, ele era o vice. Ele só não foi o vice porque ele foi pra TV. Nós fechamos acordo com ele, inclusive foi lá em casa, é verdade. É verdade. Revelada ele era o vice. Era então para ele ser o prefeito, na verdade. No lugar por isso que eu tô te falando, era para ser o prefeito. Eu te conto como que foi. Eu acho que eu só não lembro se era domingo. Ele mandou mensagem avisando: olha, nós já não apareci na rádio. Uhum. Aí eu falei: Datena, eu tô preocupado com a TV, não com a rádio. Não, irmão. Aí eu mandei uma mensagem para um cara da Band e falei assim: me avisa se ele pisar aí na Band. Pisou na Band. Aí depois já não me atendeu e fez o programa de TV. Agora vamos lembrar que ele seria, nessas eleições de 2024, inicialmente vice da Tabata Amaral. Inclusive se filiou no PSB, partido da Tabata, do Geraldo Alckmin, do Márcio França, estava lá nas fotos todas, e depois é que ele vai para o PSDB. Inicialmente se imaginava que para ser vice na mesma chapa por outro partido, para acumular aquelas coisas de hora de rádio, TV e tal, quando decidiu ser prefeito. Isso, para algumas pessoas, foi entendido como um passa-moleque na Tabata Amaral, levou ali uma frustração muito grande das atitudes do Datena. E a Tabata, como é que sai das eleições de 2024 para a gente fechar este tema aqui? Koba, é perfeito o que você falou, até porque antes da Tabata, ele também viralizou vídeos em que ele seria vice do próprio Boulos. Eu acho que essa somatória de incongruência, uma hora Boulos, outra hora Tabata, outra hora ele não se mostrou tão articulado, sagaz e perspicaz ao confrontado. Ele é muito bom, um apresentador muito bom e muito bom também para arguir e confrontar outras pessoas, mas quando ele é confrontado, ele perdia a linha de raciocínio. A Tabata, ela, na minha opinião, ela atingiu o teto do que ela poderia nessas eleições, e em um certo momento ela entendeu o jogo do Pablo Marçal e inclusive teve vídeos muito bem pontuados e viralizados. Ela com certeza vai ser uma das deputadas federais mais votadas nas próximas eleições. Num balanço, eu acho que ela saiu mais fortalecida e mostrando ali a atuação política muito boa. Agora, a Tabata, dessas pessoas todas que disputaram com competitividade as eleições, é a mais jovem, é uma pessoa que certamente vai estar aí disputando eleições pelos próximos 20, 30, talvez mais tempo ainda no futuro. Para uma primeira eleição, a prefeita de São Paulo, qual ela vai levar para as próximas eleições, o Diogo? Você acha que ela chega competitiva numa próxima eleição daqui a 4 anos ou não? Bastante provável. 30 anos,
tem muito a crescer. Como deputada federal, ela cresceu da primeira para a segunda eleição. Muitas vezes é o contrário que acontece, né? No primeiro ano a pessoa é novidade, cresce, e na segunda eleição já cai. E agora para prefeito, acho que ela cresceu, ela conseguiu passar a campanha inteira sem fortes críticas. Logicamente, tem quem não goste dela, e quem não gosta vinha criticando, mas novos críticos não me parece que tenham surgido. Soube enfrentar o Pablo Marçal muitíssimo bem, ela levou o primeiro susto dele, a partir daí ela soube pautar o Marçal também, tirar proveito da situação, e foi a que mais apresentou propostas. Alguns podem não gostar das propostas que ela apresentou, mas a imagem que ficou é de que alguém veio para levar a sério uma eleição que muitas pessoas acharam que virou muito mais um pastelão do que uma eleição de verdade. Lembrando que nas eleições passadas, o PSB veio com Márcio França. E dessa vez com Tabata Amaral, dois perfis totalmente diferentes, o Acácio. É que o Márcio França, em 2020, o Ilcinho viveu isso. O Márcio França foi um candidato no fígado, que nós chamamos. Ele não queria ser candidato, ele não tinha estrutura para ser candidato, mas ele estava com tanta raiva do Dória que ele foi candidato simplesmente para atrapalhar, de alguma forma, os planos do Dória e do Bruno. Então, uma campanha sem estrutura. O Márcio França é de Santos. Ele não tem muita identidade. São Vicente. São Vicente, aliás. De ele não Santos tem. é a Raquel. De Santos e a Raquel. Ele não tem muita identidade, manda matar e manda com prender. a cidade de São Paulo. Então isso atrapalha, né? O próprio eleitor paulistano não associou o Márcio França à cidade de São Paulo. E a Tabata é um resgate do PSB, porque o PSB nunca teve força na cidade de São Paulo. Por mais que o Alckmin hoje esteja no partido, nunca foi um partido que teve viabilidade eleitoral aqui. Se a gente olha para a bancada de vereadores na cidade, sempre faz 2, 3 vereadores no máximo. Então eu acho que ela trouxe um vigor também para o partido na cidade de São Paulo. Agora, para a gente fechar esse tema, o PSB está vivendo uma mudança aí em relação à cidade de São Paulo, e para as eleições daqui 2 anos, para governo do estado de São Paulo, vocês acham que a gente pode ter candidato do PSB ao governo do estado de São Paulo? E aí? Geraldo Alckmin. Alckmin vai ser Eu acho que não, eu acho que o Alckmin continua com o Lula. Vai ser vice? Acho que continua vice. Acho que vai ser governador. O PT não vai deixar, não. Ou ele vai ser candidato a governador ou vai ser candidato a senador. É lógico, de Geraldo Alckmin é aquele jeitinho mineiro, né? Joga parado. Joga parado. Quando acorda, ele virou candidato a vice à reeleição, entendeu? Presidente da República. Então, é difícil prever Geraldo Alckmin. Mas eu acho que o caminho que ele tem construído e o que a gente escuta em Brasília é que Haddad, e aí ele vem para governador ou senador. Então Haddad seria o vice do Lula. Seria o vice. É isso? Eu concordo com o pensamento do Ilcinho aí. Acha? Eu acho que ou o Geraldo vem a governador ou a senador e libera o caminho para que o Haddad possa ser vice do Lula. Em o Lula sendo o candidato em 2026. Se o Geraldo vier para ser candidato ao governo do estado de São Paulo com chances de ganhar, essa vai ser uma reviravolta. Ô Nelson, ainda temos uma volta muito pouco provável, mas eu também não vejo o Haddad. Só que o Geraldo perdeu também muito, né? O interior de São Paulo era do Geraldo Alckmin. Isso. Hoje é do Kassab, né? As prefeituras que antigamente eram do PSDB do Geraldo, hoje são do PSD em maior parte do Mas eu acho que o fato aliado dele... do Tarcísio e muitas outras do PL, né? Mas o interior ainda é bem direita, né? Principalmente por causa do agro. Acho que ele mais perdeu por conta de ter se aliado ao Lula do que prefeito que foram pro Kassab. Mas acho que um fator importante ainda é o caminho que teremos para o Tarcísio. Se o Tarcísio for a reeleição, aí muda um pouco o jogo, porque acho que o Tarcísio está indo bem, está fazendo um ótimo mandato, tem muita chance de se reeleger. Agora, se Bolsonaro continua inelegível e por alguma conjuntura política Tarcísio sai candidato a presidente, aí abre um flanco aqui que eu acho que o Geraldo vai ocupar. Esse é o grande ponto de dificuldade pro Geraldo Alckmin, porque o eleitor mais à direita, ele perdeu totalmente no estado de São Paulo e tende aí, seja com Tarcísio ou qualquer pessoa mais à direita. E o eleitor mais à esquerda, mais petista, não vai transferir para Geraldo Alckmin. Ele não tem espaço para governador, mesmo que Tarcísio não seja candidato por uma razão qualquer. Até porque o candidato do Lula, vendo ou Geraldo ou Boulos, de repente, que o Boulos pode ser candidato também a governador, né? Vendo o Boulos, tende a migrar mais para aquele cujas identidades ideológicas estão mais afinadas, né? Mais para o Guilherme Boulos. Tem essa também. E também não podemos esquecer Pablo Marçal, que pode ser candidato. Na última pesquisa que saiu aí do Paraná Pesquisa, Pablo Marçal estava lá, com a ausência de Tarcísio em primeiro lugar.
Pois é, coisa pra gente acompanhar. Eleições 2024 foram eleições marcantes, muitos detalhes, muitas novidades, muitas polêmicas. Vivemos esse ano, hein? Ultrapassamos 2024 com essas eleições muito polêmicas de Wilson Pedroso, nosso tiozinho das eleições.